Olá, Shalom. É uma alegria muito grande poder mais uma vez falar e tocar em algo tão sagrado quanto a comunhão de bens. Todos nós trazemos na nossa vida externa e na nossa vida interior grandes tempestades e grandes ondas que tentam afundar a barca da igreja que há em nós, que tentam afundar o templo que é o Espírito Santo, que somos nós. Ventos contrários, ondas grandes, que tentam nos cobrir e nos afogar. Assim é a ação do mundo exterior e assim é o movimento do mundo dentro de nós. E para nós que somos da comunidade, o Senhor Jesus nos dá uma direção clara, uma palavra forte, como é forte o choque da ressurreição, como é forte o anúncio com parresia, como é forte uma fé marcada por uma vida de convicções, é forte também essa palavra. Para vivermos a pobreza na comunidade, nós precisamos viver a comunhão de bens. E o Senhor Jesus nos diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa palavra nós precisamos primeiramente tocar nela e não ter medo dela. Aqui, muito antes de nós tentarmos compreender o impacto que a nossa idolatria ao dinheiro, a nossa idolatria que se levanta à vivência da pobreza, a nossa idolatria que impede nós vivermos a comunhão de bens, muito antes de nós termos medo dessa palavra, nós precisamos tocar nessa palavra e não olharmos do nosso foco, mas escutarmos a dor do coração de Jesus que nos diz como ele se sente toda vez que nós não vivemos a comunhão de bens. A dor que ele sente quando ele diz que se eu não viver a comunhão de bens, eu não o estarei amando. A dor quando ele diz que se eu não viver a comunhão de bens, eu não estarei me dedicando a ele. Como almas esposas, nós precisamos tocar nessa dor. Porque só assim nós teremos coragem de, em meio às tempestades, quando Jesus nos disser, vem, fazemos como Pedro, que foi contra a sua própria natureza e a lógica da natureza, caminhando sobre as águas. E quando a sua fé vacilou, porque quando ele começou a caminhar sobre as águas, diz a palavra de Deus, o vento, a violência do vento redobrou. E aí ele começou a afundar. E aí Jesus irá nos segurar e dizer, homens de pouca fé, por que duvidastes? Ele subirá na barca do nosso coração, ele subirá na barca que há em nós, e subirá na barca que há fora de nós, que é a barca da comunidade, que é a barca da igreja, o vento cessará. E aí sim nós poderemos dizer verdadeiramente, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tenha coragem, viva a sua comunhão de bens. Shalom.